arrumando a bagunça gerada pelo medo. Arrumando a bagunça gerada pelo medo. Números capítulo 13, do verso 25 ao verso 33. Eu gosto de pensar sobre uma frase que diz que coragem não é ausência do medo, mas é o domínio sobre ele. Coragem não é ausência do medo, mas é o domínio sobre ele. Porque a gente pensa que alguém corajoso é alguém que não sente medo. Medo é um sentimento que faz parte da vida e da história de todo ser humano. Porém, quando nós somos dominados pelo medo, nós simplesmente somos roubados daquilo que a gente poderia viver. Então, coragem é ausência de medo, coragem é você dominar o medo. E o Senhor quer que você domine o medo para que assim a sua vida esteja em ordem, para que assim os seus relacionamentos estejam em ordem, para que assim a sua casa esteja em ordem. Num tempo como esse, querido, nós somos assim bombardeados através das notícias ruins, das situações que há mais de um ano nós estamos no meio de uma pandemia, vivendo uma crise através de um vírus que é letal, que é mortal e que não respeita ninguém. E quantas casas, quantas famílias e quantos corações não são assolados pelo medo nessa época? Ou seja, pessoas estão ansiosas, angustiadas, aprisionadas, por simplesmente estarem sendo dominadas pelo medo. O medo da morte, o medo do amanhã, o medo do que será, de como será o nosso futuro. E no nome de Jesus, para um tempo como esse, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos depositar nossa fé no Senhor. Existe uma frase que diz: tudo vai dar certo no final. Tudo vai dar certo no final. Se ainda não deu certo, então não chegou no fim ainda. Tudo no final dará certo. Nós precisamos descansar o nosso coração quanto a esta certeza. Se pudéssemos ver o fim das coisas no início delas, como seria mais fácil? Se a gente pudesse ver o final dessa história de pandemia, enquanto nós estamos vivendo no meio dela, como seria mais fácil? Como a gente teria talvez mais segurança? Porém, Deus não nos revela tudo, porque Ele quer que a gente seja aperfeiçoado no processo. No processo é onde Deus trata com você. No processo é onde Deus aperfeiçoa o teu caráter. No processo é onde Deus, Ele molda o nosso coração. Amém? Amém? Você está comigo? O fato é que existem níveis de medo. Existe o medo mais leve, que é o que a gente chama de apreensão. A pessoa fica com apreensão. Existe o medo moderado, que é o que a gente chama de preocupação. Existe o medo que é constante, que é o que a gente chama de ansiedade. Existe o medo intenso, que é o que nós chamamos de pavor. Mas existe o medo insuportável, que é o que a gente chama de pânico. Então, no geral, em todos esses medos, a gente pode entender que existe um medo que é comum e normal para todo ser humano sentir. Porém, existe um medo que é anormal. O medo que é anormal, que faz a gente se recuar, que faz a gente se limitar, que faz a gente ser roubado. Então, que nós aprendemos esse texto. Você e eu discorremos esse texto, que é um momento tão precioso na história, que fala sobre o relatório que os 12 espias trazem para Moisés. E nós vemos aqui 12 homens, porém 2 destinos. 12 homens em uma missão e 2 destinos finais. Uns recuaram diante do medo, porém outros avançaram. Essa é a nossa resposta. Essa é a minha e a sua resposta. Deus aqui permitiu que espias entrassem na terra prometida em virtude de um pedido dos israelitas, porque eles estavam muito temerosos do que seria a terra. Então Moisés chama 12 príncipes, 12 homens, um de cada tribo, e envia esses homens a espiar a terra. Moisés pede para que eles tragam um relatório de como a terra está, de como a realidade que existe, que está diante dos olhos dos homens que estavam prontos para possuir a terra. 12 homens, um de cada tribo. Eles entram na terra, e um deles como sucessor de Moisés, chamado Josué. Assim como o Senhor deu ao seu povo uma missão desafiadora, antecipando uma grande colheita, Ele da mesma forma desafia você hoje.
Então, nós estamos diante de um contexto que é muito próximo a essa história. Essa história não fala de crise e pandemia, mas fala de uma realidade de medo instalado. Essa história não fala de doença, de morte, mas fala de uma promessa de Deus e fala também de um espírito de oposição à promessa de Deus. Essa é a realidade para mim e para a sua vida hoje. Então, assim como o Senhor deu ao seu povo uma missão que era desafiadora, antecipando uma grande colheita que Deus tinha prometido para o seu povo, assim também é para a nossa vida hoje. Sempre que você estiver diante de uma grande colheita de Deus, vai se levantar uma grande oposição contra as coisas de Deus na sua vida. Então talvez você esteja vivendo um tempo de oposição. Parece que nada dá certo, parece que tem gigantes diante de você, parece que as coisas são muito grandes para que você resolva sozinho. Preste atenção, porque talvez você está prestes a fazer a maior colheita da sua vida, e aí você enfrentando talvez o maior obstáculo da sua vida, mas esse obstáculo você não pode recuar diante dele, você precisa avançar, cheio de fé, porque após o grande obstáculo tem terra da promessa para você e para a sua casa. À medida, queridos, que o Senhor lhe conceder a oportunidade de um trabalho, de um desafio, que precisa de coragem, encare esse desafio com diligência. Encare tal obstáculo com muita fé no seu coração. Encare tal verdade com um espírito que te empodera a você ser um conquistador. Amém? Então, diante dos desafios, existem duas respostas que todos nós damos. Ou nós encaramos de frente, ou nós recuamos. Ou nós encaramos as dificuldades, ou nós recuamos diante das dificuldades. E o que você tem feito para um tempo como esse? Diante das más notícias, você tem recuado ou você tem encarado? Diante dos gigantes que se levantam, você tem recuado ou você tem encarado? A Bíblia nos ensina que o medo nos faz recuar, porém o Espírito do Senhor nos fará sempre avançar. Enquanto o medo vem para paralisar você, o Espírito do Senhor vem para te empoderar. Enquanto você e eu somos possuídos pelo medo e limitamos a nossa vida, o Senhor quer liberar um espírito de ousadia sobre a minha e a sua vida, para que a gente possa avançar constantemente nas promessas do Senhor. Você talvez pode parar e analisar um pouco o que eu já perdi por ter recuado, o que eu já deixei de conquistar por ter simplesmente dado muita vazão ao medo. O medo do novo, o medo do que vem adiante, o medo dos obstáculos, o medo dos gigantes. Então essa história ela é fantástica, porque mostra um momento precioso. Deus havia prometido ao seu povo que daria uma terra que emana leite e mel. Deus tirou o povo do Egito e levou pelo deserto para possuir uma terra da promessa. Quando está diante da terra, Moisés é conduzido pelo Senhor para enviar 12 espias, analisar a terra e trazer um relatório. 40 dias esses homens passam dentro da terra de Canaã, porém cada um vai para um lado, cada um tem uma perspectiva diferente, e alguns veem, como são dito aqui, veem os descendentes de Anak, outros veem os amalequitas, outros podem ver os Negueb, outros os heteus, outros os jebuseus, outros os cananeus, porém 40 dias depois todos voltam para prestar um relatório. E aí 10 deles começam a dizer: nós não vamos conseguir possuir a terra, há gigantes nessa terra, há obstáculos grandes, nós vamos morrer. Esses homens eles devoram os seres vivos, e lá é melhor a gente desistir e ir embora. E aí se levanta dois homens chamados Caleb e Josué, e ele faz calar o povo dizendo: não, nós vamos subir sim e se apoderar da terra, pois com certeza nós vamos prevalecer contra todos os gigantes. Uau, preste bem atenção, porque enquanto uns decidiram recuar, outros decidiram avançar. Eu não sei qual é a sua decisão para um tempo como esse, mas eu sei que se tem gigante diante de você, logo após ele terá frutos, terá uma terra que emana leite e mel. Você não é chamado para recuar, você é chamado para avançar na sua vida. E olha,
Pastor, qual é a bagunça que o medo pode causar na minha vida, na minha família, na minha casa? Qual foi a bagunça que o medo causou no povo de Deus aqui? Primeira coisa que o medo é capaz de fazer é de nos fazer desistir dos planos de Deus. Os homens estavam certos de desistir dos planos de Deus. Quantas pessoas não andam desistindo dos planos de Deus pelo medo do chamado, pelo medo de falar, pelo medo de servir, pelo medo do novo, pelo medo de ter que abandonar algo, pelo medo de você não saber o destino que te aguarda. Muitos desistem dos planos de Deus por se depararem com dificuldade. Eu conheço muitas pessoas que abortaram a chamada, desistiram da igreja, simplesmente por enfrentar dificuldades, enfrentar obstáculos, enfrentar resistência. O medo, querido, o medo, ele é capaz de fazer você desistir dos planos de Deus. O segundo, que o medo também é capaz de desanimar as pessoas ao seu redor. 10 homens capazes de desanimar uma multidão, porque todo o povo passou a acreditar na palavra desses 10 que estavam com um relatório desanimador. E todos decidiram desistir, porque foram contagiados pelo desânimo. O desânimo contagia pessoas. O medo contagia você a desanimar. E você desanimado vai conseguir contagiar alguém que está ao seu redor. Por isso que você tem que cuidar disso na sua vida. Outra bagunça que o medo é capaz de fazer é esquecer do cuidado e da grandeza de Deus. Queridos, Deus havia cuidado do povo até ali. No meio do deserto, Deus não deixou o povo morrer. Mandava carne do céu, pão do céu, água da rocha. As roupas não envelheciam. 40 anos Deus cuidando do povo. À noite, uma coluna de fogo para o povo não morrer de frio. De dia, uma grande nuvem para o povo não morrer de calor. Deus o tempo todo fazendo coisas incríveis e extraordinárias. Mas diante do medo, o povo esqueceu do cuidado de Deus. Quer ver outra bagunça que o medo causa? É sofrer opressão espiritualmente. Quantas pessoas não andam opressas hoje? Andam oprimidas na mente pelo medo. O medo é angustiante, o medo de saber, se esse vírus, como vai ser, se alguém da minha família adoecer, e as pessoas andam oprimidas, porque o medo tem um poder de oprimir a mente das pessoas. Aqui a geração estava opressa por um relatório. A terra é possuída de gigantes, logo nós vamos morrer, porque esses gigantes são mais fortes do que nós. Quer ver outra bagunça que o medo causa? É ficar preso às mentiras. Se Deus havia dito que a terra era do seu povo, logo não havia gigante capaz de roubar a promessa de Deus na vida do seu povo. Ei, se Deus falou com você algo, não há gigante que possa roubar a promessa de Deus na sua direção. Só você mesmo pode abortar isso. Quer ver outra bagunça que o medo causa? É você começar a ser desobediente. O medo rouba a nossa obediência. E tem muita gente que está com a vida bagunçada por conta de não dominar o medo, de deixar ser dominado pelo medo. Mas olha, nós podemos aprender sim com essa história. Você está comigo aqui? E eu queria te deixar 3 conselhos preciosos baseados nessa história para aplicarmos hoje na nossa vida e na nossa casa. O primeiro deles é: reconheça as origens dos seus medos. Quer um conselho para você dominar os seus medos? Você precisa reconhecer de onde está partindo os seus medos, reconhecer as origens dos seus medos. No verso 27, a Bíblia diz que, e prestando contas a Moisés, disseram: nós fomos lá à terra que o Senhor me enviou, ela de fato dá leite e mel, este é o seu fruto. Aqueles homens trouxeram, diz teólogos, que o maior cacho de uva da história. Eles trouxeram um cacho de uva numa madeira, e no meio um grande sinal de que a terra ela é frutífera. Porém, preste atenção nisso, porque esses mesmos homens que apresentaram o fruto, eles disseram que na terra habita homens gigantes que são mais fortes do que nós. Nós vimos ali os descendentes de Anak.
Quem era Anak? Anak era um homem de alta estatura e de pescoço comprido. Esse era Anak, um homem diferenciado, e ele gerou uma geração de gigantes na terra. Homens de cerca de 3 metros de altura, o pescoço extremamente comprido. Esses eram os homens que habitavam na terra de Canaã. Esses eram as pessoas que os 12 espias se depararam com eles. Homens altos, homens de pescoço comprido e que devoravam seres humanos. Essa era a realidade. Aí você talvez diga: pastor, como uma criatura nessa face da terra pode não ter medo de alguém assim? Já pensou você se deparar num beco sem saída com um homem de 3 metros, um pescoço comprido, olhando para você e pronto para te devorar? Não tem um ser humano que não sinta medo. A questão não é sentir o medo. Lembra que eu falei que coragem não é a ausência de medo, mas é você dominar o medo. E o segredo que Deus queria gerar aqui no coração do seu povo para a conquista era: domine os seus medos. Está na hora de você decidir dominar os seus medos. Está na hora de você decidir dominar as suas emoções. Você não pode dar um cartão de crédito ilimitado para as suas emoções. Isso é um grande perigo de você ser dominado por ele e perder o controle. Você está comigo? Então, reconheça a origem dos seus medos. A origem do medo daqueles homens passaram a ser os descendentes de Anak. Homens que geravam medo no povo de Deus. Então eles disseram: a terra é exatamente como Deus havia descrito a Moisés. A terra é exatamente como Deus falou, porque aquilo que Deus fala, querido, ele não vai mudar. Aquilo que Deus um dia falou para você não vai mudar, porque a palavra de Deus é a única coisa que permanece para sempre. Então, se Deus um dia falou, ele vai fazer acontecer do jeitinho que ele falou. Os homens ficaram chocados porque disseram: a terra é exatamente como Deus disse. Uau, Deus falou e de fato é. Porém, todavia, Deus não nos disse que havia gigante na terra. Ei, quem disse a você que Deus vai te contar tudo? Deus não vai te contar tudo que tem no meio do caminho. Deus vai te levar para você olhar para o final da história. Mas no meio do caminho há processos que você tem que enfrentar. E Deus testar exatamente a tua coragem e a tua fé, porque se Deus dissesse a você: no meio do caminho você vai encontrar gigante, você nem entraria na rua para começo de história. Mas Deus, ele age com você no meio do processo. E aí eles disseram: a terra é exatamente como Deus falou. Porém, 10 homens daqueles temeram os habitantes da terra. Ou seja, eles duvidaram de Deus. Simples assim. Porque como é que eu digo: a terra é exatamente como Deus falou, porém eu não quero ir lá, porque o bicho vai pegar. Se Deus já tinha dito: vá, porque a terra é de vocês. Começou a surgir aqui se o que Deus falou realmente é verdade. Uau! Hoje tem tanta gente vivendo assim, talvez. Vê milagres, ouve Deus falando, contempla Deus agindo, porém convivem com dúvidas que geram medo e fazem recuar. Quando você está prestes a tomar posse da promessa, você tem dúvida: será que é isso mesmo? Será que Deus falou assim mesmo? Será que eu vou prevalecer diante desses gigantes? Você sabe que tem gente que já está na terra prometida, mas não consegue perceber? Você sabe que tem gente que já colocou os pés na terra prometida e sabem que nela tem leite e mel, porém é cheio de dúvidas e ainda vive recuando? Porque aqueles homens disseram: a terra tem leite e tem mel. Leite significa saúde, felicidade e paz. Mel significa doçura, vida e prosperidade. Tem gente que está cheio de saúde, felicidade, paz, a doçura, prosperidade, mas vive com medo. Vive com dúvidas. Vive cheio de questionamentos se deve avançar ou não. O segredo, querido, está em reconhecer de onde vem o seu medo. Porque sentir medo nunca será um problema, mas no sentimento
de ser dominado pelo medo é a grande questão para essa geração. Então, se eu te dar um conselho, você precisa escolher ser movido não pelo medo, mas pelo amor. Pelo amor, sabe, você amar, ame a Deus, ame a palavra de Deus, ame as promessas de Deus na sua vida. Ei, você ama a sua família, porque a sua família é promessa de Deus para a sua vida. Você precisa amar aquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu que você e a sua casa servirão ao Senhor, ame essa palavra, porque o amor te fará avançar em direção a essa conquista. Enquanto o medo paralisa, o amor te empodera a você avançar. O amor te faz avançar. Confiar em Deus é uma recusa de se entregar ao medo, querido. O salmista diz no Salmo 37, verso 5: entrega seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então para um pouquinho de pensar que a vida é uma ficção, sabe? E responda através de uma fé, de uma convicção de que Deus está com você. De modo que as suas emoções e os seus medos não vão prevalecer na sua vida. Você não precisa ser emocional demais. Você precisa ser espiritual demais. Domine as suas emoções. Porque Deus é com você, amém? Se Deus é com você, se Deus falando com você, a sua fé precisa entrar em ação. E quando a sua fé entra em ação, o medo tem que recuar. Caleb se levantou e disse: nós vamos conquistar a terra sim. Nós vamos vencer esses adversários sim, porque Deus está conosco. Então não há gigante que possa ser maior do que o Deus que você serve. Não há obstáculo que possa ser maior do que a promessa de Deus para a sua vida. Não há dificuldade no seu caminho que possa prevalecer ao Deus que tudo pode fazer. Confie nele. Amém? Confie no Senhor. Quer vencer o medo? Identifique, reconheça de onde está partindo o medo. Segundo conselho que eu quero te dar aqui é: oponha-se ao espírito maligno. Isso é uma postura. Opor-se a um espírito maligno é uma postura. Verso 30, então Caleb fez o povo calar-se. A Bíblia diz que Caleb, ele começou a orar, falar mais alto do que o povo. Ele começou a tomar uma postura onde todos tiveram que parar para ouvi-lo. Ele começou a tomar uma postura de oposição ao espírito maligno que vinha para roubar aquilo que Deus tinha prometido. Quantas famílias não são visitadas por espíritos malignos que roubam a promessa, que separam as pessoas, que entronizam um sentimento mau entre as famílias? Há separação, há guerras, há contendas. E Paulo faz um alerta dizendo: a sua luta não é contra pessoas. Você precisa abrir os seus olhos espirituais e entender que a sua luta não é contra as pessoas da sua família. A sua luta é contra os espíritos malignos que são chamados de principados e potestades e que atuam para destruir a sua família. Se opunha a esses espíritos. Caleb tomou uma postura de oposição. E diante de todo o povo ele diz: nós temos de subir e nos apoderar dessa terra, pois com certeza nós conseguiremos prevalecer contra ela. Com certeza nós vamos conseguir vencer. Preste atenção nisso. Paulo disse certa vez ao seu filho na fé, Timóteo: porque Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Deus não dá espírito de medo. Declare isso para você mesmo. Diz assim: Deus não dá espírito de medo. Então de onde vem o espírito de medo? Se não vem de Deus, vem de quem? Porque se a Bíblia diz que Deus não libera espírito de medo na vida de ninguém, então o espírito de medo vem de alguém. E você deve saber muito bem de quem vem o espírito de medo. Porque o diabo, ele é especialista em gerar medo nas pessoas, porque ele sabe do poder do medo. Ele sabe da bagunça que o medo tem
poder para fazer na vida de alguém e na família. Deus está dizendo, querido, que através do apóstolo Paulo, que Ele não nos dá espírito de medo, mas o contrário, Ele nos dá um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Então o espírito de medo vem do diabo, porque a palavra de Deus nos deixa claro em Hebreus 2,14, que o diabo tinha o poder do império da morte, e como bem sabemos, todos os sentimentos distorcidos da alma do ser humano fazem parte do império da morte. Sendo assim, cada sentimento é regido por demônios. Cada sentimento distorcido da alma do ser humano é regido por demônios. E nós precisamos estar abertos a isso, porque é uma realidade do mundo espiritual. Existem espíritos que prevalecem na distorção de sentimentos da sua alma. Opressão não vem de Deus, querido. Medo não vem de Deus. Ansiedade não vem de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso e tomar uma postura de oposição. De se opor a tais realidades. Nós precisamos confrontar o espírito de medo. Isso é feito de forma simples. Primeiro é necessário identificar esse espírito em nossa vida. E então nós vamos combater esse espírito usando o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ao nome de Jesus a Bíblia garante que todo principado e potestade se rende e tem que sair. Então, se há um espírito de distorção na sua alma, você precisa clamar pelo nome de Jesus. É simples. Mas sabe o que acontece? Nós somos seres que a gente se apega a tanto misticismo, porque a gente quer usar o óleo, a gente quer a água ungida, a gente quer fazer 7 sexta-feira da libertação, a gente quer rodar o laço, cortar laço e rodopiar e tal, para que a gente seja liberto. Mas é simples, é só você usar o nome de Jesus com a fé no teu coração. Todo demônio tem que se render, toda potestade tem que sair. Você não precisa de muita coisa, você só precisa identificar e agir. Tome uma postura como alguém que é oposição. Oposição aos espíritos malignos. O medo, querido, anormal é um espírito. Aqui fica nítido, Josué e Calebe decidiram se opor a tal espírito, que estava dominando os demais espíritos. Enquanto eles declaravam, subamos e possuamos a terra, nós vamos encarar os desafios. Se tem gigante em nosso caminho, nós temos um Deus conosco no meio do caminho. Isso é uma atitude de quem se opõe ao medo. Tem gigante diante de nós, mas nós temos um Deus conosco, que está conosco, e nós vamos prevalecer diante dos gigantes, porque Deus é conosco. Deus é com você. Em nome de Jesus, Deus é contigo por onde quer que você vá. Escute, o salmista disse, o salmista disse assim, ó: o Senhor é o meu pastor e Ele jamais vai me faltar. Ele jamais vai me faltar. Uau! Assim como também para você, se você assim crê nele, ele jamais vai faltar na sua direção. Josué e Calebe declarando, nós vamos prevalecer. E aí os demais afirmamos, nós não vamos subir porque nós vamos morrer. Tem pessoas que estão no seu ouvido dizendo assim, não vai dar certo porque isso vai acabar errado, você vai morrer, vai dar errado, sua família vai se acabar. Mas tem o Espírito Santo dizendo a você, suba com coragem e ousadia, você vai prevalecer, você vai conquistar sim, você vai avançar sim, não recue, avance. Eu não sei a quem você tem emprestado os seus ouvidos, mas está na hora de você ser um opositor dos espíritos malignos. Alguém que usa o nome de Jesus de forma certeira. Todos estavam lá declarando, nós vamos morrer, porque eles são mais fortes do que nós. Sabe, queridos, olha, em nome de Jesus, essa declaração, eles são mais fortes do que nós,
Isso é tão preciso para a nossa vida, porque quando nós definimos que as dificuldades são mais fortes do que a nossa fé, nós recuamos diante dela. Porque se Deus disse, eu estou com vocês, vocês vão tomar posse da terra. E aí os homens estavam dizendo, nós não vamos conseguir porque eles são mais fortes do que nós. Em outras palavras, eles estavam dizendo que os gigantes eram mais fortes do que a fé que eles tinham. Quantos de nós não faz isso de algo comum no nosso dia a dia? A gente pega as dificuldades assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Você está dizendo que elas são mais fortes do que a sua fé. A gente pega os gigantes que aparecem no nosso casamento, no nosso relacionamento da família, a gente diz assim, não vai dar certo, eu vou morrer, porque esse gigante vai me matar, eu não vou mais conseguir. Você está dizendo que eles são mais fortes do que a sua fé. Em nome de Jesus, querido, inverta a ordem. A sua fé precisa ser uma fé inabalável. A sua fé precisa mover montanhas. A sua fé precisa dizer, saia da minha frente, e tem que sair. Você precisa ser um homem ou mulher de fé. Nessa geração, não há gigante que possa ser mais forte do que a sua fé no Deus que tudo pode fazer. O senhor não conhece minha realidade. Eu talvez não conheça, mas eu conheço o Deus que pode mudar a tua realidade. Coloca a tua fé nele. Está em crise. Diga para o mundo que a crise está no mundo, mas você não é do mundo, você está em Cristo. Se tem crise, você decide estar em Cristo. Tome uma postura nesse tempo. Você consegue identificar a bagunça gerada pela decisão de recuar na sua vida? Por um dia você ter decidido recuar, por um dia você ter decidido abortar, ter decidido entregar uma promessa que Deus já fez a você. Abrir mão da sua casa, abrir mão da sua família, abrir mão do relacionamento saudável, abrir mão do ministério, abrir mão de uma empresa. Talvez, que bagunça isso gerou na sua vida. Quais as dificuldades que você disse que eram mais fortes do que a sua fé? Quais os problemas que você anda declarando que são mais fortes do que a sua fé? Hoje o Senhor quer gerar a fé que vai fazer você se levantar como opositor e declarar como uma voz profética: eu vou vencer, eu vou prevalecer, porque se tem gigante no meu caminho, tem um Deus que vai comigo no caminho. Não duvide do poder de Deus, querido. Ei, em nome de Jesus, diz essa pessoa assim com todo o amor que você tem a ela aí pertinho de você: não duvide do poder de Deus. Se você tem que duvidar de algo, duvide da força do problema que está diante de você. Mas nunca duvide do que Deus pode fazer. Nunca duvide do que Deus pode fazer. A dúvida é um território que Deus não pode agir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está comigo? Terceiro conselho, e não menos importante: confie que Deus Pai é o teu protetor. Confie. Se você virar a página no capítulo 14, do verso 7, 8 e 9, Josué e Caleb, eles decidem declarar para o povo, falando a toda a comunidade dos israelitas: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós a terra que dá leite e mel. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco, não tenham medo. Essa foi a palavra de Josué e Caleb. É gigante, vai ser devorado como pão. Mas é muito grande, maior é aquele que está em nós. Nós não vamos conseguir. Vocês não podem esquecer que Deus é o nosso escudo e o nosso broquel. Ele vai na frente lutando as nossas guerras. Mas como, pastor, eu posso ter uma certeza dessa? Quando você está bem resolvido na sua paternidade espiritual.
O que Caleb e Josué estavam aqui dizendo àquele povo: nós estamos bem resolvidos no nosso relacionamento com Deus como Pai. Deus é o nosso Pai, querido. Deus é o teu Pai. E escute, você precisa resolver a sua paternidade com Deus. Não compare Deus com o seu pai biológico, que talvez não te protegeu, não te amou, não te deu o que você precisava. Mas Deus nunca vai desamparar você, vai sempre amar você e vai dar o que você necessita. Porque Deus é o teu Pai. No Salmo 23, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E nesse mesmo salmo ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia eu não terei medo, pois eu sei que o Senhor está comigo. Ele está com você. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai que te coloca no braço. Ele é um Pai que te dá muitos beijos, Ele é um Pai que te dá carinho. Ele é um Pai que te protege, que te ampara. Você precisa ter certeza disso, porque isso te fará criar uma nova perspectiva diante dos seus problemas. Quando os problemas forem grandes demais, você vai dizer para os problemas: eu tenho um Pai que é maior do que vocês, e Ele está comigo. Sabe, o povo esqueceu do que Deus fez. Isso é muito comum no tempo como esse. Muito comum as pessoas esquecerem de que Deus já fez algo, de que Deus já livrou, de que Deus já restaurou, de que Deus já salvou. Esquecer de quem Deus é, o que Ele já fez. Josué e Caleb eles protestaram, declarando ao povo, rasgando as suas vestes. A Bíblia diz como um protesto, e dizendo ao povo: a terra é excelente, não tenham medo. A realidade era o povo desesperado diante das notícias dos gigantes que devoravam. O que você sente diante dos problemas? O que você sente diante dos problemas gigantes que estão na sua direção? Você consegue controlar as suas emoções? Aqui esses dois homens decidiram ir na contramão. Hoje o Senhor convida você. Hoje o Senhor quer empoderar você como um pai empodera um filho, para que você continue a avançar em direção à promessa de Deus. Continue a avançar em direção ao chamado de Deus. Continue a avançar em direção ao milagre de Deus para a sua casa. Eu sei que a sua casa precisa de um milagre, então não é hora de você recuar, é hora de você avançar. Eu sei que talvez o teu casamento está por um milagre, então é hora de você avançar na direção do Senhor. E você crê que Deus é o teu Pai e está com você em todos os tempos? Você está entendendo? Amém? Esses homens decidiram ir na contramão. Decida hoje, mesmo que as pessoas lá fora achem estranho você dizer: ah, meu pai, eu confio em Deus. Ah, eu sou evangélico, eu sou crente. Ah, eu sou cristão nessa geração. Mesmo que as pessoas olhem atravessado, duvidem de você, vão dizer: eu não acredito, eu não dou um mês para você desistir. Ah, isso é balela, isso é conversa fiada. Continue convicto de que você decidiu confiar em Deus, crer em Jesus, se mover como um homem e uma mulher de fé nessa geração, cheios de um espírito de ousadia, cheio de uma convicção de que alguém que vai conquistar, de alguém que já é mais do que vencedor. Ei, queridos, em nome de Jesus, preste atenção aqui. Deus não pode ajudar aqueles que não querem acreditar. Deus não pode ajudar aqueles que não querem acreditar. Por quê, pastor? Porque Deus tem muito respeito por algo que Ele deu a todo homem, que é o livre-arbítrio. Ele nos deu o poder de escolher. Então, se você tem que escolher algo hoje, escolha confiar em Deus. Escolha acreditar que Deus é capaz de fazer aquilo que você não consegue fazer.
Escolha acreditar que mesmo diante de gigantes, Deus é com você para fazer derrubar esses gigantes. Sabe, queridos, o final dessa história é que Deus, Ele não suportou aquele povo não acreditar nele. Sabe qual foi a consequência? Deus disse que abaixo de 20 anos, acima de 20 anos, ninguém vai possuir a terra. Sabe qual foi a declaração de Deus para aquele povo? Essa geração não vai contemplar a terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Preste atenção, queridos. Isso aqui é a chave da sua conquista nessa geração. Os únicos que possuíram a terra foi a geração de Josué e Caleb. Todos morreram, olhando para a terra prometida, mas não tomaram posse dela. Por não acreditar nas realidades de Deus. Por não confiar no poder do Espírito do Senhor. Por não identificar os medos e colocar os medos debaixo dos seus pés. Ei, se o medo é um espírito, mas dele é debaixo dos seus pés. Eu não sei o que você decide hoje. Se você decide ser como a geração de Josué e Caleb, ou se você decide ainda permanecer como a geração daqueles que não acreditavam nas promessas de Deus. Naqueles que simplesmente recuaram diante do medo, diante dos gigantes, diante das más notícias. Decida hoje, decida se levantar como alguém cheio do espírito de ousadia, como alguém que não dá passos para trás, mas passos para frente, como alguém que não tira o foco das promessas de Deus, como alguém que não descansa enquanto não tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou para a sua vida. Se você confiar no Senhor, você nunca será decepcionado pelo Senhor. Nunca o Senhor vai decepcionar você. Nenhum obstáculo é grande demais quando nós confiamos em Deus. Nenhum obstáculo é grande demais quando nós confiamos em Deus. Existia certo homem que teve que sair fugido dos malfeitores que foram perseguindo ele para o matar. Esse homem entrou numa gruta sem saída. E quando ele se deparou que os homens estavam no caminho dessa gruta, ele começou a rogar ao Pai: Senhor, coloca anjos na porta dessa gruta, não deixe esses homens matarem a mim. Por favor, Senhor, me ajuda, me livra, me protege nesse lugar. Os homens vinham com todo o gás para matá-lo. Quando de repente aquele homem contempla uma cena, ele começou a ver uma aranha a construir uma teia na porta da gruta. E ele começou a clamar mais alto ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Eu estou te pedindo anjos, eu estou te pedindo uma provisão, eu estou te pedindo um livramento, porque esses homens vêm matar a minha vida. E a aranha começou a trabalhar de forma mais veloz. Quando os homens chegaram na porta da gruta, prontos para entrar, dizendo: ele está aí dentro, nós vamos matar ele agora. Aí alguém se levanta e diz assim: ele não tem como ter entrado nessa gruta, porque você está vendo que ela está cheia de teia de aranha. Se ele passasse por aqui, não estaria com teias. Uau! E aqueles homens foram embora, e dentro da gruta o Senhor pôde dar livramento àquele seu filho. Preste atenção, porque Deus às vezes não vai mandar anjos como você está pedindo, mas Deus nunca vai desamparar você no meio das suas guerras. Ele sempre estará com a sua mão em direção a você, porque você ainda tem coisas para conquistar em Deus.